começar a leitura do livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos e os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber os sonhos e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Agora vamos lá no 10. Passar para mim. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa a algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Versículo 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Agora vamos lá para o 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Versículo 24 agora. Por isso Daniel foi ter com Arioque, e no versículo 25, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois o fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Versículo 32. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em partes de ferro e parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios.
mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Vamos ler até aqui só, tá bom? Amém? Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nessa hora dar graças ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que foi lida neste lugar. Queremos sim, Senhor, agradecer, porque é o Senhor quem nos faz compreender, ó Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem, o desejo do Senhor se cumprindo na vida do homem, ó Deus, e como o Senhor, na Tua benignidade, se revela. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos. Agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor é e tudo quanto o Senhor faz. Perdoa os meus erros e minhas falhas, perdoa os meus pecados. Me usa como instrumento do Senhor nesta noite, ó Pai, e fala conosco, Senhor Jesus, para sabermos, ó Deus, interpretar os tempos, interpretar os sinais do Senhor, interpretar, Senhor Jesus, ó Deus, tudo aquilo quanto o Senhor deixou, Pai, como mistério sobre a face da terra. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Glória a Deus. Palavra, né? Muito linda, que mostra para nós o grande e maravilhoso poder de Deus. Nós estivemos aqui durante essa leitura diante de um grande dilema, né, que o rei Nabucodonosor passou, uma grande, né, angústia da sua alma, porque ele teve um sonho. Alguns historiadores dizem que ele não conseguia se lembrar desse sonho. Ele só ficava, né, com a impressão do sonho em sua alma, perturbada, a tal ponto que perdia o sono, não conseguia voltar a dormir. E diante disso, né, desse sonho e dessa angústia que tomava conta da sua alma, ele mandou chamar todos os magos, todos os caldeus, né, todos os encantadores, todos aqueles que poderiam fazer e saber o que estava sendo revelado ali, o significado daquele sonho. E é um sonho que diz respeito ao nosso tempo de hoje. Pensa bem, este sonho Nabucodonosor teve 6 séculos, ou seja, 600 anos antes do nascimento de Jesus. Nós já estamos no ano 2023, depois de Jesus. Ou seja, como ele poderia entender este sonho? Como ele poderia alcançar tamanho mistério? Né? Se estava falando de algo que estava muito além do seu tempo, muito além do seu conhecimento, muito além da sua capacidade de compreensão. E nós, né, olhando para trás, para nós fica fácil, né, de saber do que ele estava falando ali, saber, né, o porquê da sua angústia. Nós estamos vendo, né, sobre essa angústia, estamos vivendo as angústias que ele sentiu no sonho, por conta do sonho. Como ele poderia, né, imaginar que o que pudesse ser aquilo? O que poderia vir a ser aquilo que deixava a sua alma perturbada àquele ponto? E é muito interessante porque ele chama, né, os magos, os sábios, né, os caldeus, e insiste com eles. Eu não quero só saber o significado disso, eu quero saber também o que eu sonhei. Né, alguns estudiosos dizem que ele não lembrava o
que ele tinha sonhado. Se isso é uma verdade, a gente não tem como provar. Mas, né, diante da insistência dele com os magos, para que eles dessem a ele, falassem para ele o que ele tinha sonhado, talvez haja um fundo de verdade. E os magos insistindo com ele, mas como alguém vai poder te dizer o que você sonhou? O que o Senhor, o que o rei sonhou? Quem que seria louco, né? Quem se atreveria a falar para um rei, o Senhor sonhou com isso ou aquilo? É um risco de perder a cabeça, né? É um grande risco de perder a cabeça, porque se tivesse errado, nem quero ver o que ia acontecer. Mas enfim, e Nabucodonosor insiste, eu quero saber do sonho e eu quero saber a interpretação. E os magos, não, o Senhor fala o sonho e nós damos a interpretação. E isso, né, por 3 vezes eles pelejaram com o rei. E o rei ficou enfesado. Agora, o negócio é o seguinte, vocês estão me enrolando, vocês estão querendo ganhar tempo e eu não estou gostando disso. Eu quero que haja um que me traga o sonho e a interpretação, porque senão eu vou mandar matar todos os sábios, magos, caldeus, todos, e vou despedaçar a todos e acabar com as suas casas para não sobrar nem lembrança, nem memória de que um dia vocês existiram. E porque eles não conseguiram, né, trazer essa interpretação, o rei já decretou então imediatamente, né, e mandou Arioque, o seu servo, levar essa mensagem e buscar os magos, os encantadores, os sábios, buscar a todos para que morressem. Nesse momento, quando Arioque chega até Daniel para buscá-lo, Daniel, né, não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Por que estão me levando para a morte? O que está acontecendo? Arioque explica para ele, explica para Daniel o porquê dessa decisão do rei. Então, Daniel, né, pede para Arioque, com muito jeito, com muito cuidado, né, porque estava todo mundo muito nervoso ali naquele momento, me permita falar com o rei. E ele permitiu, e foi Daniel falar com o rei. Rei, me dá um tempo e eu vou clamar ao Deus dos céus, ao único Deus, que me revele. Daniel foi concedido a ele então que pudesse buscar, né, a esse Deus. Chegando em casa, Daniel encontrou seus amigos e vamos orar. Como é bom ter amigos, né? Amigos de oração, amigos com quem a gente pode contar, com quem a gente pode verdadeiramente, né, se relacionar abertamente, que a gente sabe que não vai brincar com a gente, que não vai, né, nos interpretar de maneira errada, que não vai nos fazer deixar magoados por conta da situação que nós estamos vivendo, por conta do momento que nós estamos vivendo. Sabemos sim que muitos dias, né, temos aflições. Assim está escrito na palavra de Deus: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então nós precisamos entender isso, né? Somos cristãos, sim. Somos filhos de Deus, sim. Guardados por Deus, sim. Protegidos de Deus, sim. Amados de Deus, sim. Mas no mundo nós teremos aflições. Mas antes das aflições, o Senhor nos dá a oportunidade de construirmos relacionamentos
sólidos, relacionamentos que sejam fiéis, duradouros, que nos ajude a levar as cargas. Por isso ele fala, né? Suportar as cargas dos mais fracos na fé. Suportar os mais fracos na fé. Para que um ajude o outro. Porque aquilo que para mim é pesado, às vezes para você não. Às vezes para você é fácil de resolver. Às vezes ao contrário, aquilo que para você é difícil, para mim é fácil. Então, se nós podemos contar um com o outro, né, a nossa vida se completa na alegria de Jesus, né? Porque nós sabemos, como diz a palavra de Deus, o cordão de 3 dobras não se rompe. E se eu sou um, você é o segundo, Jesus é o terceiro nesse cordão de 3 dobras. Porque é assim que diz a palavra, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ou seja, o Senhor está conosco, sempre está conosco quando Ele é lembrado, né? Se estamos falando sobre Ele, sobre as suas maravilhas, sobre as suas bênçãos, né? Em todo momento. Se estamos nos lembrando dele, ali ele está conosco. E isso é um dom maravilhoso que não tem preço, né? Não tem preço. E aqui então Daniel vai falar com os seus amigos, seus companheiros, e pedindo, clamando a misericórdia de Deus, que revele o mistério do sonho. E Deus, pela sua misericórdia, revela a Daniel o sonho e a interpretação. Daniel, quando desperta do seu sono, né? Depois de ter sonhado que o rei sonhou, ele então agradece a Deus. Ele louva a Deus, né? Porque só Deus, como sendo o único Deus, poderia estar trazendo essa revelação, e ninguém mais. Não há homem que seja capaz de fazer, mas Ele é. Deus é capaz de fazer saber, né, conhecer o que vai no seu pensamento, o que está acontecendo na sua vida hoje. Você acredita nisso? E ele traz, né, essa revelação para Daniel. Daniel, acordando do seu sono, ele corre até Arioque e pede para falar com o rei. Arioque, o Senhor Deus me deu a revelação desse sonho e eu quero falar com o rei. Arioque imediatamente leva, né, Daniel então até a presença do rei. E Daniel, né, colocando Deus, o Espírito de Deus, acima de todas as coisas. Daniel não trouxe para si a glória, o conhecimento do sonho que ele teve com o rei, e muito menos da interpretação. Ele fala para o rei, né? Olha, Deus, o Senhor do céu, me entregou o seu sonho, me revelou o seu sonho e a interpretação do seu sonho. Ali já começa a ter uma mudança, um despertamento sobre aquele rei. Nabucodonosor, naquele momento, fala para Daniel: uma coisa é séria, se você não me der o sonho e a sua interpretação, todos serão mortos. E Daniel, mais uma vez, elevou ao Deus do céu toda a honra e toda a glória. E contou ao rei o sonho que ele teve, né? Como está lá no versículo 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro
os pés em partes de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento levou a todos. E só permaneceu a pedra, que se tornou numa grande montanha. É um sonho, peculiar realmente. Como eu disse, 6 séculos antes do nascimento de Cristo. Difícil compreensão, né? Para um rei ver uma estátua sendo totalmente esmiuçada pela sua base, pela base. É isso que nos chama a atenção neste sonho que o rei tem. Porque Nabucodonosor, um rei de guerra, de grandes conquistas, de grandes batalhas, grandes vitórias, grandes exércitos. E ele vê uma estátua sendo atingida nos pés. Para um guerreiro, para um comandante de guerra, como ele era, isso significava guerra? Não, este sonho não tinha o significado de guerra. Porque a guerra, nós sabemos, o principal alvo é da cintura para cima. Nós sabemos que se você é atingido nas suas pernas, no quadril, do quadril para baixo, você vai ficar ferido. Mas não corre tanto risco de vida como da cintura para cima. Então, para aquele rei, para um rei de guerra, não fazia muito sentido uma estátua, a aparência de um homem sendo ferido nos pés e sendo destruído daquela forma. A aflição dele era grande, porque não conseguia compreender. Hoje nós olhamos para trás, nós compreendemos o que significa a cabeça de ouro, se olharmos para o princípio da humanidade, vamos dizer, Adão era ouro puro. O contato com Deus era direto. Então ele tinha os maiores tesouros dentro de si. Passados os reinos, passados os tempos, com a corrupção humana, com a maldade, com a alimentação mudando, com tudo mudando, foi descendo, a estrutura humana foi se distanciando de Deus e se tornando, mais material, mais carnal. Então nós já vemos aí, essa transformação em prata, depois em bronze, até que chegou o ferro. Isso também diz respeito a reinos, e às suas conquistas, às suas estratégias, às suas formas de governar o mundo. Sim, também diz respeito a tudo isso. E nós precisamos estar ligando todas as coisas, porque material e espiritual não. Então, conforme o homem pensa que está evoluindo, na verdade ele está regredindo. Em todos os sentidos, especialmente no que diz respeito à espiritualidade, à sensibilidade à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, à lei de Deus. E hoje nós estamos vendo, não é de agora, o início já foi faz tempo, dessa mistura de barro
e ferro. Hoje a inteligência artificial está andando casado junto conosco. Junto, homem e inteligência artificial. Barro e metal. Barro, a forma humana e a forma criada, a máquina, estão andando juntas. E cada vez mais. Nós sabemos que nos próximos 10 anos, aliás, nós já estamos dentro desses 10 anos, essa tecnologia, essa mistura vai ficar cada vez mais forte, vai ficar cada vez mais ligada. A necessidade do ser humano, a dependência do ser humano pela máquina vai ser muito grande. E quando essa dependência estiver totalmente estabelecida, que é essa liga que nós vemos dos pés e tornozelos de barro e de ferro, quando estiver totalmente ligado, essa pedra virá. Quem é essa pedra? Senão Jesus. Nós estamos vendo a olhos nus, que a volta de Jesus está muito próxima. Cada dia que passa, a cada dia que passa, nós vemos uma inovação ainda maior na tecnologia. Cada dia que passa, nós vemos lançamentos de mais e mais inteligências artificiais, ganhando espaço, ganhando forma, ganhando corpo. Aliás, hoje nós já nem sabemos mais o que é uma máquina ou um ser humano andando na rua, não é? Já viram os robôs atuais? Você não sabe se é pessoa ou se é máquina, de tão perfeito. E nós temos essa certeza. Eu imagino como ficou ali o coração do rei, diante daquilo. E lá em Provérbios 18, os versículos 15 e 16 falam assim: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Então, diante de tudo isso daqui, o que nós queremos tirar para nós hoje? Nos alimentar dessa palavra. Primeiro, o Senhor nos dá a revelação das coisas que serão, das coisas que virão. Nós temos essa certeza porque tudo está escrito. O Senhor tem aberto a visão de muitas pessoas para ver os dias que se aproximam, para ver os tempos que se aproximam. Nós aqui muitas vezes estamos na nossa zona de conforto, querendo acreditar que essas coisas ainda é lá para frente, 2050. Essa semana, não, semana passada, eu ouvi isso, de um senhor já crente, de muitos anos. Não, isso daí é para muitos anos ainda, 2050 para frente. Meu querido, como isso? Você vai me falar que 2050 para frente, se nós já estamos vivendo isso? Não tem como ser de 2050 para frente aquilo que nós já estamos vivendo. Está sendo pessimista, irmão? Não, não estou sendo pessimista. Estou sendo realista. Realista que
eu posso não querer acreditar, mas tudo está diante dos meus olhos, tudo está posto diante dos nossos olhos. Todos os dias ouvimos novas notícias. O Senhor Jesus está às portas. Por tudo que nós estamos vendo que está acontecendo, mundialmente falando. Não é só aqui, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. É no mundo todo. É no mundo todo que está tendo uma transformação muito rápida, uma transformação muito brusca diante da humanidade. Ontem estava vendo a notícia que 2024 já vão abolir os cartões de crédito. Eu não sei se vocês sabem, mas 2024 daqui 6 meses. 5, na verdade, quase. 5 meses é 2024. A criptomoeda nacional, gerada pelo governo brasileiro, já vai começar a ser implantada. Um salário único mundial já está sendo estipulado para todos. Para todos. Todos aqueles que vão depender do governo e todos aqueles que vão depender de ter acesso a esse dinheiro. E nós precisamos estar muito preparados. Nós estamos vendo o tempo do fim desde 6 séculos antes de Cristo. E tem gente que não está acreditando ainda. Tem gente que não está acreditando que essas palavras são verdadeiras. Nós estamos vendo aí sendo lançada uma Bíblia, uma nova Bíblia, onde Deus é totalmente excluído. Sabe quem é que vai escrever essa nova Bíblia? A inteligência artificial. Cultos sendo dirigidos pela inteligência artificial. E nós estamos pensando, será que é verdade? Será que isso vai acontecer comigo? Não, isso ainda é muito lá para frente. Não, crente, acorda. Desperta tu que dormes. Nós precisamos de um coração sábio, entender os tempos, conhecer os tempos, conhecer todas as mensagens que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Nós conversamos com várias pessoas de vários ministérios, temos contato com muitas pessoas que falam que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia. Declaradamente, cristãos que não conhecem a Bíblia porque não leem a Bíblia. Se eu não conheço o livro da vida, eu quero herdar a vida? De que forma? De que forma eu vou herdar algo que eu não conheço, que eu não sei da existência, que eu não tenho ligação, não tenho intimidade? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego tiveram a misericórdia de Deus na revelação deste sonho do rei. Será porque eles eram mais bonitos? Ou porque eles eram judeus na Babilônia? Ou porque eles eram da elite? Não, é porque eles tinham intimidade com Deus. É só quando os nossos olhos estão destampados, estão realmente abertos pela luz de Jesus Cristo, é que nós conseguimos enxergar o tempo em que nós estamos vivendo. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, feliz da vida,
né, pensando em grandes comemorações, grandes festejos e viagens e isso e aquilo. Eu falei, então aproveita, minha querida, porque daqui a pouquinho você não vai poder mais entrar e sair dessa forma dos lugares aonde você está pretendendo. Vai demorar ainda. Você quer acreditar nisso? Acredita nisso. Mas você vai lembrar de mim daqui a pouco. Você vai lembrar das minhas palavras. Quando você não puder mais entrar tranquilamente no lugar. Quando você tiver, né, a condição, mas não tiver aonde realizar. Porque vai estar fechada essa porta para você. A porta do céu abre para quem fecha a porta do mundo. A porta do céu está aberta, a passagem, o caminho é estreito, mas ela ainda está aberta. Mas nós passamos por ela quando fechamos a porta do mundo atrás de nós. Porque disso tudo, como diz a palavra, a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Se continuarmos lendo o capítulo, nós vamos ver aqui que, né, este reino subsistirá para sempre. Ou seja, não haverá outros reinos depois deste reino. O reino de Jesus Cristo, que nós estamos aguardando, ele é eterno. Mas nós sabemos que para ficar bom, para nós desfrutarmos deste reino de Cristo, em que ele vai reinar os 1000 anos e nós reinaremos com ele, primeiro nós vamos passar por um momento mau. Não é assim que acontece em casa quando a gente vai fazer faxina? Primeiro você tem que bagunçar toda a casa, né? Levanta os móveis, tira o tapete, bate as almofadas, né? Vai juntando tudo num lugar só para limpar, para depois voltar tudo no lugar. Não é assim? Assim também será conosco. Assim também será com a igreja. O Senhor vai sim fazer essa limpeza na igreja. Nós já estamos vendo isso. Muitos estão correndo, muitos estão com sede, muitos estão sim necessitados desta palavra, mas muitos estão querendo uma palavra que apenas, né, conforte os seus ouvidos e o seu coração. Uma palavra que traga mudança de direção, mudança de vida, poucos se dão com ela. Uma palavra que possa, né, trazer uma estrutura sólida, que não te faça, né, balançar para a direita ou para a esquerda por qualquer vento. Essa palavra que perpetua a nossa raiz em Cristo. Nós precisamos estar atentos, né, com o coração aberto, com os ouvidos abertos, com a mente aberta, para receber do Senhor, né, não só das revelações, como ele diz aqui para Daniel, não só dessas revelações, mas também da intimidade com Deus. O nosso coração se fecha muito facilmente para a intimidade com Deus, quando nos ligamos ao mundo, às coisas do mundo, às coisas dessa vida. E como o tempo passa, está passando muito rápido, nós não percebemos o quanto estamos deixando Cristo e nos ligando às coisas desse presente século. Cabe a nós, a cada um de nós, estarmos atentos e ligados
naquilo que verdadeiramente importa. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra do Senhor hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oramos, Senhor, agradecidos pela vida de cada um, Senhor Jesus presente. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Aqueles que saíram de casa para chegar até aqui, mas por algum momento, por algum motivo não conseguiram. Senhor, os abençoa, Deus. Renova, Senhor, as suas energias, as suas forças, a sua esperança. E, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, para que possamos ter um final de semana maravilhoso, um final de semana, Deus, de culto dos jovens, e depois no domingo, ó Senhor, com o culto da família. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. E nós dizemos: Amém! Glória a Deus!